passada, para quem esteve aqui, a gente falou sobre intimidade. E a série que a gente começou aqui no Pra Jesus é uma série de 3 quintas-feiras chamada Foi por Você, Ovelhinha. E semana passada foi um dos pilares aqui do nosso ministério Pra Jesus, que foi falar sobre intimidade. E a gente entendeu que é possível sim a gente ouvir a voz de Deus, que é possível sim a gente se conectar com Deus, assim como aquelas pessoas lá da Bíblia, aquelas pessoas antigas tinham essa essência com Jesus, é possível nos dias de hoje a gente ter essa conexão. E tem alguns líderes, Eli está ali atrás, a Damares está aqui, eu, a Daniela, a Cris. Se você quer ter um relacionamento maior com Jesus, aprender a ter essa intimidade diária, é só você chamar a gente pro final do culto, que a gente vai conversar com você. Algumas pessoas já começaram a fazer esse trabalho de intimidade, que a gente ajuda, que a gente acompanha. Mas o segundo pilar desse ministério Prazer Jesus é o discipulado. E esse é tão importante quanto o primeiro pilar. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesta noite. Quem trouxe a Bíblia, ou o celular, ou o iPhone X aí, quem sei lá, né? Pode abrir aí a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 36. Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 36. Quem achou diz: eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Quem não achou diz: eu também. Não? Beleza. No capítulo 36 da minha Bíblia diz o seguinte, ó: vendo ele as multidões, Jesus estava passando, e vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque elas estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Versículo 37. E então se dirigiu aos seus discípulos. Jesus virou para os seus discípulos e disse: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Para quem me conhece sabe que eu sou muito entregue às amizades. E desde quando eu era pequeno, quem era meu amigo mesmo, ainda sabe. E eu tenho um amigo em especial, que alguns de vocês conheceram, e o nome desse amigo é Bruno Tertuliano. Quando eu conheci o Bruno, ele tinha mais ou menos 10 anos de idade, e eu também, a gente se conheceu na 4ª série. E a gente falava assim, ó: eu tenho um sonho, a gente falava, né? Daqui 10 anos, quando a gente tiver 20 anos de idade, hoje eu já tenho 27, não parece que eu tenho mais, mas eu tenho 27. E a gente falava assim: olha, eu tenho um sonho para quando a gente tiver 20 anos, a gente vai chegar para as pessoas e as pessoas vão perguntar: olha, quanto tempo vocês são amigos? Aí a gente vai falar assim: olha, a gente é amigo há uns 10 anos. Muito chique, né? A gente queria ter uma amizade. E eu sempre fui entregue, então eu dormia muito na casa do Bruno, ele dormia na minha casa, a gente dividia as roupas, eu e ele tínhamos o mesmo tênis, era até engraçado. O Bruno chegava todo feliz com tênis, e o Wendel lembra disso, com tênis que ele comprou, e aí no outro dia apareceu eu comprando tênis igualzinho o tênis dele. Ele falava: você é muito invejoso, e eu não, andava com o tênis igual o dele, não importava. E eu e o Bruno também, a gente treinava karatê nessa época, e a gente andava muito junto, a gente estudava junto, a gente comia junto, a gente dormia junto, a gente fazia tudo junto. Mas quem conhece o Bruno de agora, o Bruno pai de 2 filhas, o Bruno que fez teologia, menino estudado, eloquente, não conheceu o Bruno que eu conheci quando ele tinha 10 anos de idade. E hoje ele é um homem de paz, um homem calmo, mas o Bruno que eu conheci era um menino bagunceiro. Sabe aquele menino que toda semana, e eu tô falando aqui não literalmente, eu tô falando literalmente, toda semana ele era expulso da escola, toda semana ele brigava, ele xingava a professora, ele cuspia na professora, ele brigava com as outras pessoas. Ele era um menino que era muito arteiro. E aí eu ia na casa do Bruno e todo mundo da vizinhança falava: esse menino não presta, o Bruno não presta, ele não tem solução, ele não tem jeito. E todo dia ele apanhava dos pais. E para ajudar, a gente morava numa região carente aqui de São José dos Campos, e a gente era próximo de pessoas que usavam drogas, pessoas que roubavam, pessoas que faziam aquilo que era errado. E aí todo mundo dizia: esse Bruno não tem solução, esse Bruno não tem jeito, não anda com esse Bruno. E que vocês que não conheceram os pais do Bruno, o pai do Bruno se chamava Jair, gosto demais do Jair, mas o Jair ele tinha problema com álcool e ele bebia muito. E os pais deles moravam na mesma casa,
Mas tinha muitas confusões e muitas brigas, e chegou um momento que a mãe do Bruno chegou pro pai do Bruno e disse assim: olha, Jair, ou você escolhe ou eu ou a bebida. E o pai do Bruno infelizmente escolheu a bebida. E quando eu conheci o Bruno, eles já eram divorciados, mas moravam na mesma casa. O pai do Bruno não se falava com a mãe dele, mas eles moravam em quartos separados. E chegou um momento que a mãe do Bruno conheceu um outro rapaz, engravidou, e o pai do Bruno expulsou ela de casa. E aí o Bruno, sem estrutura nenhuma, as pessoas olhavam para ele e falavam: esse menino não tem jeito, tudo está apontando para que esse menino só vai dar perdição. Inclusive os nossos amigos daquela época, daquele bairro, não o Wendel é bonzinho, mas os nossos amigos daquela época, uns estão presos, outros estão mortos, outros estão no tráfico de drogas, a maioria. Só que aconteceu uma coisa, o Bruno começou a fazer amizade comigo. E eu era bagunceiro também, mas eu tinha uma moça na minha vida chamada Cleide, para os íntimos, Cleide Ser. E minha mãe, para quem não conhece, minha mãe sempre foi uma mãezona. Ela gosta de abraçar todo mundo, ela gosta de ajudar todo mundo mesmo. Teve uma vez que a minha mãe chegou na rodoviária, que ela estava participando do treinamento, ela foi buscar o palestrante. E ela chegou lá na rodoviária e viu uma mulher, uma senhora, moradora de rua, sentada na rodoviária, com um cheiro mal. E minha mãe chegou para ela e falou: o que você está fazendo aqui? E a mulher: olha, eu tô aqui há 30 dias, eu só queria um banho, é que eu tô perdida, tal. Minha mãe falou assim: pera aí que eu já volto. Minha mãe foi levar o palestrante, voltou, pegou a mulher, passou no brechó, comprou umas roupas. Minha mãe é cabeleireira, deu banho, arrumou o cabelo da mulher, colocou roupa na mulher. Eu cheguei à tarde em casa, eu com meu padrasto chegou e meu padrasto perguntou: quem é essa mulher? Aí minha mãe falou assim: essa aqui é a nossa tia do Paraná. Aí meu padrasto pegou a mão da mulher e beijou: benção, tia. E a gente nem imaginava, cara, minha mãe é desse tipo de mãe. E aí quando o Bruno começou a frequentar lá em casa, como eu falei pra vocês, a gente fazia karatê, a gente estudava junto. E aí o Bruno começou a ver a intimidade que eu tinha com a minha mãe. E minha mãe era assim, ó, qualquer problema que eu tivesse, eu ligava pra minha mãe, que ela falava: eu dou um jeito. E ela dava um jeito. Quando a gente ia pra campeonato, a gente ia acordar muito cedo, campeonato de karatê, muito cedo, 5 horas da manhã. E aí minha mãe fazia o quê? Minha mãe pegava o meu kimono, lavava, deixava lavadinho, com lanche pra me levar, tudo arrumadinho. E o Bruno começou a ver aquilo. E como eu falei pra vocês, as minhas amizades eram muito íntimas, e o Bruno começou a frequentar minha casa, e o Bruno começou a ver aquilo. De repente o Bruno, vendo aquela intimidade, ele começou a se aproximar da minha mãe. E como eu disse pra vocês, minha mãe é uma mãezona, ela vai abraçando todo mundo. E aí antes o Bruno tinha vergonha, quando a gente tinha um problema, o Bruno chegava e falava assim: ei, pede pra sua mãe lá, fala pra ela que ela vai resolver. E eu falava pra minha mãe. Até que chegou um momento em que o Bruno começou a ter mais intimidade com a minha mãe. Minha mãe começou a ter mais intimidade com o Bruno. E o que aconteceu? Minha mãe começou a, quando a gente ia pra um campeonato de karatê, minha mãe preparava o meu kimono, lavava, preparava o meu lanche e preparava também o lanche do Bruno. Minha mãe deixava lá o dinheiro para eu comprar comida à noite e deixava o dinheiro do Bruno. Quando a gente fazia bagunça, minha mãe batia, ele me batia no Bruno também. Só que o Bruno começou a gostar da minha mãe. Por quê? Porque quando ele viu a intimidade que eu tinha com a minha mãe, ele começou a querer isso pra ele também. E aí o Bruno começou a mudar. E aí aquele menino que era bagunceiro, que era arteiro, que todo mundo falava: ei, esse menino não vai dar certo, ele começou a mudar. E aí ele mudou de escola, começou a se aplicar mais, começou a estudar, decidiu ser pastor, foi fazer teologia. E eu lembro que quando ele foi fazer teologia, pra quem que ele ligou pra pedir ajuda? Pra minha mãe. E minha mãe foi na casa da mãe dele para explicar como é que funcionava esse negócio de teologia, para que a mãe dele permitisse que ele fosse. E até hoje, depois de muito tempo, o Bruno, quando ele foi se casar, na verdade, há uns tempos atrás, sabe quem ele chamou para ser madrinha dele? A minha mãe foi madrinha do Bruno. E até hoje, às vezes, ele vem visitar aqui aqui, né, São José dos Campos, que ele não mora mais aqui. E muitas vezes eu não vejo ele, mas todas as vezes que ele vem aqui, ele passa na casa da minha mãe. Sabe como tudo isso começou? Essa intimidade do Bruno com a minha mãe? Quando o Bruno começou a ver a intimidade que eu tinha com a minha mãe, e ele começou a ter vontade de ter aquela mãe para ele, ele começou a ter vontade de ser educado por uma mãe igual a minha, e ele começou a aproximar da minha mãe, porque ele viu o relacionamento que eu tinha com a minha mãe. Tem outro amigo meu, que se chama Israel, e alguns de vocês também conheceram Israel, só para eu finalizar para vocês.
Ele veio lá de Recife. E quem é? Tem alguém que é de Recife aqui? Não? Você fala meio diferente, mas não é de Recife, não? Tá bom, então. E ele tinha uma comida que ele gostava muito, ele falava muito pra gente, que é cuscuz. Alguém já comeu cuscuz aqui? Mas já comeu cuscuz de Recife? Porque assim, eu nunca tinha comido o cuscuz de Recife. E ele falava pra mim assim: ah, amiguinho, o cuscuz é bom demais. Ah, o cuscuz é diferente. E eu ficava: meu, mas que cuscuz? Nossa, era gostoso. Tinha ano que eu ficava um mês inteiro só comendo cuscuz com salsicha, cuscuz com ovo, cuscuz. E ele começava a falar de cuscuz. Chegou o momento em que minha mãe, a gente chegou em casa e ele também morou na minha casa, por sinal. E a gente chegou em casa à tarde e o que tinha lá na mesa? Minha mãe tinha comprado uma cuscuzeira para fazer cuscuz. E todos os ingredientes. E aí o Rael falou: ah, agora eu vou fazer o cuscuz para você. E minha mãe falou: eu comprei, porque eu quero ver se você sabe fazer esse cuscuz mesmo. E aí o Rael começou a fazer cuscuz. E lá na minha casa é muito movimentado. Tem muita gente, porque na frente da minha casa tem um salão de cabeleireiro, então tem muita gente lá. E o Rael começou a fazer cuscuz e ele comigo falou: esse negócio tá muito bom, amiguinho. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu não acredito que eu vou comer cuscuz. E ele começou a falar. E ele começou a fazer o cuscuz. E eu com aquela vontade. Meu estômago começou a embrulhar. Começou a dar aquela vontade. De repente todo mundo que tava lá no salão entrou pra dentro da cozinha esperando o cuscuz do Rael. E ele comia e falava: ai, que gostoso. E a gente ficava lá: Rael, dá pra gente, por favor, Rael. Dá pra gente, eu quero comer esse cuscuz. E quando a gente comeu, realmente o cuscuz era gostoso. Mas o que eu quero falar pra vocês sobre o discipulado é que Deus quer ter uma intimidade tão profunda com você, uma intimidade tão gostosa, que os seus amigos vão olhar pra você e vão falar: ei, eu quero um pouquinho, dá um pouquinho de Jesus pra mim, eu quero ter essa intimidade, ei, eu quero ficar perto de Jesus assim como você é. Quando eu falo de discipulado, quando eu falo de transformar a vida das pessoas, Jesus quer te usar. Mas primeiro você precisa ter uma intimidade com Ele. E as pessoas vão ver a intimidade que você tem com Ele. E através da sua intimidade com Ele, os seus amigos vão querer um pouquinho, os seus familiares vão querer um pouquinho, e você vai ser usado por Deus. Jesus na parábola, ele olha para os seus discípulos, olha primeiro para as pessoas e diz o seguinte: ei, Jesus, quando ele chega e vê aquela multidão, se você for olhar a história, Jesus estava passando, curando as pessoas e pregando para as pessoas. E de repente, quando ele chega num lugar, tinha uma multidão de pessoas querendo ser curadas. E aí Jesus olha para elas e diz que elas parecem ovelhas que não têm pastor. O que são ovelhas que não têm pastor? A gente que veio semana passada. Quando a ovelha não tem pastor, ela segue qualquer um. Ela vai para qualquer lugar. Ela come qualquer coisa porque não tem um pastor para levar ela para comer um pasto bom. Ela muitas vezes se perde e morre, ela pode cair, ela pode ter doenças por causa das moscas, ela está totalmente perdida. E aí Jesus olha para os discípulos e fala: ei, vocês, a seara é grande, mas falta trabalhadores. O desejo do meu coração nessa noite é que você possa ter um encontro especial com Jesus. E que esse encontro seja tão magnífico, tão especial, que todos ao seu redor sejam transformados através da intimidade que você tem com Ele. Amém.